Repercutindo bastante nessa segunda-feira, ontem, né, depois do jogo, ontem à noite ainda, toda essa situação extremamente delicada que vive o São Paulo. Essa situação de, num mesmo momento, viver céu e viver inferno, né? O São Paulo vive céu de semifinal de Copa do Brasil, vive céu de semifinal de Sul-Americana e vive inferno de 6 pontos do Z4 no Brasileiro, de 6 vitórias em 23 jogos. Então, assim, completamente incompreensível como pode, né? Você está vivendo dois momentos tão distintos e de forma que ninguém consegue entender, na verdade, por que a gente está passando por isso. A gente vai tentar, de alguma forma, aqui destrinchar com os amigos, até porque, como no São Paulo ninguém explica nada, né? E sempre existe um discurso vazio, você acaba tendo a oportunidade, eles nos dão essa oportunidade de você poder imaginar ou tentar descobrir, de alguma forma, o que está acontecendo. O que, na verdade, é uma obrigação do torcedor que zela pela instituição, não é verdade? Nesses minutos aqui, a gente vai tentar compartilhar com vocês algumas ideias que a gente tem a respeito disso. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, ainda extremamente chateado com a derrota para o Santos e extremamente preocupado com o que vem na quarta-feira, né? Nesse jogo contra o Flamengo. Pois bem, às vezes eu fico imaginando, gente, o que você compra que você não vai usar? O que você compra, essa é a pergunta, que você não vai usar? Então, por exemplo, você vai no shopping, eu vou comprar um sapato para mim, mas eu não estou precisando de sapato. Mas eu vou comprar um sapato. Eu vou lá, compro um sapato e deixo guardado no armário. Ou chega, sei lá, na sexta-feira de noite, você fala assim, olha, eu vou pedir uma pizza. Mas por que você vai pedir uma pizza? Você está com fome, está com vontade? Não, eu vou pedir uma pizza e vou deixar ela guardada aqui em casa. De repente, a hora que eu tiver vontade, eu como. Gente, nada daquilo que você vá no mercado, vá buscar e vai comprar, é comprado por acaso. É um comportamento extremamente natural. Quando você traz para o futebol essa máxima, esse tipo de situação, a coisa fica mais complicada ainda. Principalmente se você vive alegando que o que você tem não está atendendo aquilo que você precisa. Seja por força do excesso de jogos, que eles vivem usando como desculpa, seja por força das decisões e campeonatos variados que se disputa, legal. Então por que não fica de fora logo no começo para evitar de ficar reclamando depois? Como se desconhecesse esse tipo de formato, né? Então, assim, beira um incompreensível quando você vai ao mercado buscar jogadores para reforçar o seu elenco e você abre mão de utilizá-los. É aí que entra a questão, é aí que entra, para cada um, é claro, uma possível verdade ou possivelmente o que esteja acontecendo e ocorrendo dentro do São Paulo Futebol Clube, né? É impressionante essa capacidade de eu insistir, por exemplo, com o Igor Gomes, que é um exemplo que está todo mundo aí citando, incompreensível, né? Não é um cara que resolve partida, não é um cara que ajuda na marcação, não é um cara que cria, não é um cara que está na armação, ou seja, é um jogador extremamente comum que tem oportunidade de ídolo, que tem oportunidade de jogador fora de série. Então, assim, é incompreensível o que acontece com o Igor Gomes no São Paulo. E aí muita gente comenta, é claro, e a gente também compartilhava um pouco disso, mas eu começo a ficar na dúvida. Porque você fala assim, muito bem, o Igor Gomes, eu estou pondo ele na vitrine para ver se eu vendo. Desde o Crespo estão falando isso. Desde o Crespo estão falando isso. Que eu tenho que pôr na vitrine para vender. Gente, em sã consciência, faltando 6 meses para acabar o contrato do Igor Gomes, vocês acham que alguém vai chegar e vai pagar uma bala pelo jogador? Alguém em sã consciência, por um jogador extremamente normal, inclusive abaixo dos normais. Alguém vai chegar com o dinheiro e vai pagar para o São Paulo nesse momento um valor, sabendo que daqui alguns meses ele já pode, alguns dias ele já pode assinar um contrato de graça, que o time não vai precisar colocar esse dinheiro no São Paulo. Existe algum burro, algum idiota no futebol, a não ser boa parte desses caras que representam o São Paulo, porque não é possível o que acontece no São Paulo. O São Paulo dá jogador de graça para tudo quanto é time, paga alto pelos jogadores que chegam,
paga salários altos para jogadores que não representam. Foi assim com o Volpi, foi assim, está sendo assim com o Éder e um monte de outros jogadores. E agora mais essa ainda. Ou seja, para mim essa questão do Igor Gomes já virou falácia, né? Essa questão do Igor Gomes já não engana mais ninguém. Então, assim, qual seria esse real motivo do Igor Gomes se manter titular do São Paulo e outros jogadores, como o Rodrigo Nestor, por exemplo, e essa insistência com o Rodrigo Nestor? Principalmente tendo outros jogadores no elenco que eu poderia, de repente, estar usando nessas funções. É interessante que vocês nunca viram e nem vão ver o Rogério pedir um armador no São Paulo. Ele pediu um cara de canto de campo, ele pediu zagueiro, ele pediu um monte de... Ele nunca pediu um armador, porque ele não joga com armador. Ele não joga com armador. Ele prefere o segundo volante criativo, que a gente também não tem. Ele prefere alguma invenção ali naquele meio, que não um armador. Há de se entender porque ele não usa o Galopo. Só pode ser isso, né? Há de se entender, por exemplo, por que ele não usa o Colorado, por que ele não usa o André Anderson. Há de se entender porque ele, de alguma maneira, mantém os jogadores que todo mundo, né? Só ele quer acreditar que o cara vai virar a chave e da noite para o dia vai se tornar um craque. E só ele insiste e continua fazendo com que isso aconteça no São Paulo. Existe uma outra questão que eu gostaria de levantar essa lebre aqui com os amigos também, que eu acho importante a gente colocar. Eu quero acreditar que nem tudo são flores hoje na relação do Rogério Ceni com a diretoria do São Paulo. Isso daí me deu um estralo, por quê? Interessante que como chegam esses jogadores e o Rogério dá o aval, só que ele não utiliza. Então, por exemplo, vamos falar do Colorado? Quem é que tinha visto o Colorado jogar? Nem Rogério Ceni viu, ninguém viu o Colorado jogar. Tanto é que não joga. E aí ele chega no São Paulo da noite para o dia. O Rogério dá meia oportunidade, um quarto de oportunidade, e depois se machucou, tudo bem, mas não jogou mais. O Neves, gente, vocês devem se lembrar alguns meses o quanto nós pedimos uma oportunidade para o Neves, que nunca tinha oportunidade no São Paulo. Sabe quando o Neves foi ter oportunidade no São Paulo? Quando não tinha outro jogador para jogar de volante. Aí ele colocou o Neves. Ele não tinha mais o que fazer para inventar alguém no lugar do Neves para não colocar o Neves. E o Neves, quando entrou, correspondeu. E aí ele ficou numa situação difícil. Porque ele falou, cara, como é que eu não vou usar o cara se o cara, de alguma maneira, respondeu positivamente? Então, o acaso cuidou do caso do Neves, por exemplo. André Anderson. André Anderson, com certeza, o Rogério Ceni teve que engolir. Nessas relações aí que a direção de São Paulo tem com empresários, essas dívidas que o São Paulo tem com empresários, me parece que o empresário tem lá um bônus, tem lá um crédito dentro do São Paulo. E ele usa esse crédito com esses jogadores aí. O jogador que estava na Salernitana, por exemplo. Salernitana. Nem na Lazio o cara estava. E que, de repente, cai de paraquedas no São Paulo. Os caras chegam e falam, olha, o empresário quer pôr esse jogador aqui. Rogério, você quer experimentar o cara? Eu não sei, não é um cara do meu estilo. Não, mas, pô, por favor, quebra esse galho. Olha o que virou o São Paulo. O André Anderson chega e o Rogério não usa. Porque, assim, uma coisa é o cara colocar o jogador no São Paulo. Outra coisa é o treinador colocar o cara para jogar. E ele não coloca e não vai colocar. Interessante essas ocorrências. E agora fica me parecendo, mais recentemente, que com Galopo, com Bustos, o Ferrarese não, porque o Ferrarese jogou ontem, também porque ele não tinha jogador para colocar naquela função. Fica me parecendo a mesma coisa. Não existe nesse momento, quero acreditar, quero fazer aí uma reflexão e uma análise, claro, contando sempre também com a opinião de vocês, que não existem só flores nessa relação hoje da direção de São Paulo com o campo, com a comissão técnica e com o Rogério Ceni. Há algo de podre no reino da Barra Funda. Possivelmente, isso está acontecendo muito por
discordância ali. Claro que ninguém vai revelar, claro que ninguém vai falar abertamente, claro que ninguém vai colocar isso na mesa, mas não me parece, né, uma relação, nesse momento, saudável entre a direção de São Paulo e o Rogério Ceni. Eu posso estar enganado? Claro que eu posso. Eu não sou dono da verdade. Infelizmente, o silêncio danoso que existe dentro do São Paulo, ele em grande parte nos permite, sim, teorias de conspiração, ideias a respeito disso e às vezes até delírio. Eu não sei onde isso que eu falei para vocês se encaixa. Eu só sei que pode ser extremamente possível que essas coisas estejam acontecendo. Quem sofre? A instituição e o torcedor, né? Com o que foi mostrado na partida de domingo e com o que a gente tem pela frente de desafio. Legal, gente? Deixa a sua opinião aí, sempre importante. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, um abraço.